Meus prezados irmãos, queridos alunos, nesse momento eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês nesse momento. Dessa feita para postar um comentário de mais uma das lições da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 13, a última lição desse penúltimo trimestre do ano de 2023, a lição aí de 24 de setembro de 2023. Hoje nós temos um título muito importante, com o qual nós estaremos fechando esse ciclo de lições do terceiro trimestre, que nos traz aí como título a lição O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Muito interessante esse título. Ele aparentemente, olhando de uma maneira isolada da proposta da lição, do texto, a gente pode ter um entendimento bastante amplo aqui da temática, do que se pretende tratar aqui dentro da lição, mas é interessante nós observarmos que a ideia aqui do mundo de Deus no mundo dos homens, aqui não é apenas uma linguagem que se possa tomar num sentido denotativo, mas aqui há toda uma conotação dentro dessas expressões, mas que ao mesmo tempo nos remete a algo real, que eu espero que eu consiga aqui nessa lição poder meditar com vocês. Não pretendo me estender muito na temática, mas eu só quero fazer aqui dentro do título da lição, fazer as observações do que de fato a lição trata. Ao falar do mundo de Deus, aqui de fato está falando do mundo espiritual. E ao falar do mundo espiritual, está falando mais especificamente da encarnação de Jesus, ou seja, o Deus se tornando carne. Então essa é a ideia do mundo de Deus, ou seja, Jesus enquanto Deus se tornando homem e dessa forma participando do mundo dos homens, que é a ideia aqui da lição. O mundo de Deus, ou seja, o mundo espiritual, mais especificamente Cristo, o Deus que se torna homem para poder experimentar, viver aqui no mundo dos homens, nessa esfera material, e fazer parte da vida do mundo dos homens aqui, falando mais especificamente a ideia do mundo dos homens, fala da questão do homem em si, não é apenas o mundo no aspecto geográfico, mas o mundo dos homens aqui toma-se como leitura maior, fazendo parte da vida dos homens. Então o mundo de Deus é o próprio Deus em Cristo, que se torna homem, esse mundo espiritual, fazendo parte do mundo dos homens, que é exatamente a vida dos homens, e também, é claro, dessa terra em termos reais, em termos geográficos, podemos dizer assim. Mas é bom que se entenda que Deus, ele é espírito, ele se materializa em Jesus, e então os céus passam a fazer parte do mundo dos homens. É Deus fazendo parte da vida dos homens, e o próprio Jesus, ao se tornar homem, ele experimenta, podemos dizer assim, o mundo dos homens, o que é ser homem. Isso é algo muito importante, porque o Deus o qual nós pregamos não é um Deus apenas transcendente, é um Deus que também se tornou homem, que essa é a ideia do mundo dos homens. Então é um Deus que, ao se tornar homem, ele experimenta na prática o que é ser homem, o que é ser um ser de carne e osso, limitado a essa vida, inclusive sujeito às fraquezas, sujeito às tentações, sujeito a tudo aquilo que nós
estamos sujeitos. Uma vez que, à luz da Bíblia, eu defendo plenamente que Jesus, ele realizou todo o seu ministério como homem. Ele nunca deixou de ser Deus, mas também ele não era um semideus no tocante ao seu corpo físico. Ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus, mas ao encarnar também ele era totalmente homem. Como entender isso, ou como compreender isso, não se compreende. Isso é o milagre da encarnação, isso é um absurdo da fé, e é por isso que é fé. A fé, ela opera no absurdo, ela opera numa outra lógica, numa outra dimensão. Portanto, essa é a ideia contida aí no título da lição. O texto áureo nos traz um texto que será repetido aí na leitura bíblica em classe, e eu vou apenas citá-lo, está em Mateus 1, verso 23, que nos diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Aí está em Mateus 1, verso de número 23. A verdade prática da nossa lição, ela nos apresenta o seguinte, aí na verdade prática da lição. Na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Essa verdade prática, ela sintetiza bastante o título da lição, o qual eu tentei minimamente traduzi-lo para o nosso entendimento geral da lição, pois a verdade prática ela nos traz a seguinte informação: na dispensação da graça, ou seja, qual a dispensação da graça? É a dispensação da igreja. A dispensação da graça ela inicia exatamente com a encarnação de Cristo, que veio aqui cumprir a sua obra redentora. E após ele cumprir com a sua missão, ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e constituiu um povo seu que é a igreja. E quando falo de igreja, eu não estou falando de religião. Estou falando da igreja enquanto corpo espiritual de Cristo, que desse corpo faz parte pessoas que reconhecem-se pecadoras e que se voltem para Deus, que são alcançadas pela graça de Cristo, que passa a fazer parte do corpo espiritual de Cristo e que, por sua vez, congregam fisicamente num ambiente onde Deus é cultuado, e comumente esse ambiente também é chamado de igreja. Essa organização ela é chamada de igreja, mas a igreja, de fato, ela é um reino espiritual. Aqui é a verdade prática. O comentarista ele nos apresenta então que na dispensação da graça, ou seja, nessa dispensação pós-Cristo e toda a obra que se segue, a igreja, que é o corpo de Cristo, ela deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Então essa é a ideia do mundo de Deus no mundo dos homens. Ou seja, Cristo ele veio implantar um reino espiritual, o seu reino não era desse mundo, ele mesmo sempre dizia, e a igreja ela tem como responsabilidade ser uma propagadora, ela ser uma amostra do reino de Deus aqui na Terra. Então a igreja ela tem a responsabilidade de manifestar o reino de Deus no reino dos homens, no reino do mundo. Essa é a ideia, esse é o papel, essa é a missão principal da igreja, ser uma representante de Cristo aqui na Terra. E para que isso possa acontecer, é necessário que a igreja ela possa viver de fato como um corpo de Cristo, que pessoas que foram redimidas por Cristo, que passaram pelo processo do novo nascimento, pessoas que estão sofrendo uma mudança de vida contínua, recebendo a vida de Cristo em suas vidas, elas possam manifestar essa vida espiritual, esse reino espiritual no reino dos homens. A leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, capítulo 1 do livro de Mateus, os versos de número 20
1 até o verso de número 23. Então, Mateus, capítulo 1, verso 21 ao 23, depois no livro de Gálatas, capítulo de número 3, capítulo de número 4, do verso 3 até o verso de número 7. Então, eis aí a leitura bíblica em classe para você que queira acompanhar. Bem, o primeiro texto, Mateus, capítulo 1, verso 21 ao 23. Nos diz então o verso 21 do capítulo 1 de Mateus. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, quer dizer Deus conosco. Aqui nós temos um texto bastante interessante que ele faz menção a uma profecia, como o próprio texto aí ele nos chama a atenção, uma profecia de Isaías que está lá no capítulo, deixa eu conferir aqui o capítulo, se não me falha a memória, o capítulo 7 do livro de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Isso mesmo, capítulo 7 do livro de Isaías, e o verso de número 14. Isaías, capítulo 7, verso de número 14, nos diz assim: Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E aqui, em algumas traduções, vai já trazer o significado do nome Emanuel, que é Deus conosco. Então aqui está a profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14, e agora nós temos aí o relato do nascimento de Jesus, que está aí em Mateus, no capítulo 1 de Mateus, e aí o verso 21, mais especificamente falando, vai nos trazer esse relato. É interessante observar que aí no verso 21, que é o verso mais especificamente que fala do nascimento de Jesus, mas no verso 22, 18 do capítulo 21 de Mateus, ele começa a retratar o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E aí entra o verso: e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o que nós temos aqui? Temos essa profecia de Isaías, que vai estar citando um pouco aí no verso 23. Isaías, segundo os estudiosos, essa profecia, ela diz respeito a um filho que nasceria, que seria, no caso, aí, o nascimento de Ezequias. Dentro dessa profecia, seria uma profecia falando sobre o nascimento de Ezequias, mas nesse aspecto aqui, essa profecia ela tinha um cunho escatológico, ela apontava para o futuro, ou seja, é uma profecia, e o próprio profeta Isaías é um profeta messiânico. Portanto, essa profecia ela teve o seu cumprimento específico, em se tratando aí do nascimento de Ezequias, segundo a maioria dos estudiosos. Mas Ezequias, então, aí esse menino que nasceria, no caso aí sendo Ezequias, seria um tipo de Cristo, uma vez que o próprio anjo aqui, ao trazer para José
ao falar com José em relação à atitude que ele pretendia deixar Maria pelo fato dela se achar grávida, ter concebido um filho, ele tentando deixá-lo, o anjo diz para que ele não fizesse isso, porque aquilo ali vinha da parte de Deus e o que estava acontecendo era exatamente para que se cumprisse o que havia sido proclamado pelo profeta Isaías. Então, se Isaías ele profetizava o nascimento de Ezequias, e aqui Jesus, o anjo do Senhor, ele retoma isso, falando que era um cumprimento da profecia de Isaías, aí por inferência nós temos então que esse menino é profetizado ali no capítulo 7 de Isaías, aí no verso que nós lemos, o verso de número 14, ele vai exatamente ser um tipo de Cristo. É o que nós temos por inferência. Então, o que diz o texto? E ela dará à luz, no caso Maria, um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui logo no início nós temos que o filho que nasceria de Maria, no caso aqui, ele seria chamado Jesus, e aqui o texto diz que ele viria com a finalidade de salvar o seu povo dos seus pecados. Aqui é interessante nós observarmos que Jesus, ele nasceu, era um judeu, ele foi criado como judeu dentro da religião judaica, com todas as práticas ligadas ao judaísmo, assim ele foi criado. E aqui nós temos que, portanto, Jesus fazia parte de uma das tribos de Israel, e quando o texto ele aborda aqui que Jesus, esse menino que nasceria, ele salvaria o seu povo do seu pecado, aqui está falando, aqui mais especificamente do povo de Israel, que seriam alcançados através da salvação que esse menino, Deus, traria. E é claro que através da nação de Israel, dentro de um contexto maior, a gente observa que o mundo seria alcançado com a mensagem da salvação através do povo de Israel. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, que era o seu povo, como aqui a profecia diz, ele salvará o seu povo dos seus pecados, mas a Bíblia diz que os seus não o receberam. E então todos quanto receberam, aqueles que não eram o seu povo, lhes deu o direito de serem adotados, de serem chamados filhos de Deus. É o que a Bíblia nos assegura. Portanto, aqui no verso 21, o que nós temos que guardar aqui é que Jesus ele veio com a missão de salvar, e em primeira mão salvar o povo de Israel, o seu povo, dos seus pecados. É claro que não limitava apenas ao povo de Israel. E aí o verso 22 diz: E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías. Aqui fala pelo profeta, não cita quem é o profeta, mas a gente já sabe que o profeta é o profeta Isaías, como nós vimos aqui a mesma citação lá no livro de Isaías, no capítulo 7. Portanto, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Aqui traz o nome Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Aqui no livro de Mateus há aqui um parêntese para que traz o significado do nome Emanuel, dando a entender que provavelmente a expressão aí Emanuel, essa expressão traduzida, Emanuel, Deus conosco, ela é provável que ela não contenha no original, porque a expressão aqui ela está entre parênteses. Mas o certo é, como nós lemos no livro de Isaías, esse texto, vale a pena nós relermos. Esse texto ele vai falar exatamente, são a mesma mensagem que nós vimos lá no profeta Isaías. Eu tirei aqui do texto, mas é bom que releia para a gente poder
vê de uma maneira bem nítida no verso 14 de Isaías 7, quando diz: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Aqui o texto também ele aborda da seguinte maneira, e aí na sequência do texto, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, que Isaías fala, e aí entra o fragmento aqui do Evangelho. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E aqui então vem um fragmento na íntegra. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel. E aqui em Isaías não tem a tradução, que quer dizer Deus conosco. Aqui o Evangelho já traz aqui, nessa versão aqui, traz a tradução que Emanuel quer dizer Deus conosco. Portanto, aqui de fato está falando sobre o caráter escatológico da profecia de Isaías, lá do capítulo 7, o verso de número 14. Aí o outro texto que nós temos aí para reflexão é o livro de Gálatas, capítulo 4, o verso de número 3 até o verso de número 7. Gálatas, capítulo 4, verso 3 ao 7. O verso 3 diz o seguinte: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, que quer dizer Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Olha, nós vimos aqui que no Evangelho de Mateus vai falar sobre o nascimento de Jesus, e a lição ela fala sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. Então esse é Jesus adentrando o mundo dos homens. E agora no livro de Gálatas, ela já traz aqui, o apóstolo Paulo aos Gálatas traz um ensinamento bastante interessante sobre a nova vida que nós recebemos em Cristo enquanto igreja, como igreja. E ele começa a dizer da seguinte forma aí no verso de número 3: assim também nós, aí no caso a igreja, os cristãos, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Aqui é interessante porque quando aqui o apóstolo Paulo ele usa a ideia aqui, quando éramos meninos, ele dá a entender a ideia aqui da expressão meninos, não é menino no sentido... É claro que a gente pode fazer um paralelo com a criança que é conduzido, ou conduzida, melhor dizendo, por uma pessoa para onde essa pessoa queira conduzir, porque falta à criança o discernimento, a questão da própria consciência e o poder de dizer não, de uma certa forma, pelo menos é o que se espera de uma criança normal. E também a facilidade de você moldar uma criança quanto ao conhecimento, quanto à sua formação, inclusive religiosa. E aqui a ideia de Paulo dizer, assim também nós, quando éramos meninos, é exatamente essa ideia que quando nós não tínhamos um conhecimento da verdade, quando nós ainda não fomos alcançados pela graça, nós éramos exatamente como meninos imaturos, meninos que eram levados pelas tradições, etc. Então ele vai dizer o seguinte, olha, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Aqui os primeiros rudimentos, a servidão, reduzidos à servidão, não tínhamos a autonomia ou a liberdade de nos tornar filhos de Deus, participantes, conscientes do reino de Deus. Ele coloca reduzidos à servidão, servidão essa que era estar debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. A ideia aqui de primeiros rudimentos do mundo fala exatamente das práticas legalistas do judaísmo.
Então aqui Paulo, que era um judeu, e a gente sabe que os primeiros cristãos, eles eram judeus, os primeiros cristãos, eles eram judeus, e aqui nós temos então que Paulo está dizendo que enquanto eles ainda não tinham sido alcançados, enquanto Cristo não veio para instalar o tempo da graça, para fundar a igreja, podemos dizer assim, eles eram como os judeus, e esses judeus agora convertidos, que faziam parte da igreja, para os quais Paulo está ensinando, igreja essa que inclusive é composta de judeus, e aí Paulo está trazendo esse ensinamento para judeus convertidos e também, é claro, para gentios, mas ele está dizendo que enquanto não foram iluminados pela graça de Cristo, eles viviam debaixo da servidão, debaixo de um jugo que eram os primeiros rudimentos do mundo, que eram as práticas legalistas, e aqui mais especificamente o judaísmo, e debaixo dessas práticas o homem vivia servo, escravo da lei, servindo a lei, sendo levado a tradições, a práticas legalistas, como forma de ter uma vida moral, uma vida religiosa, podemos dizer assim, como um mecanismo de agradar a Deus. Sabemos que a própria lei, quando ela foi dada, ela não foi dada como um fim em si. A lei, ela apenas mostrava a incapacidade do homem de se salvar, e ela era uma figura daquilo que viria no futuro, que é exatamente Jesus Cristo. Mas, infelizmente, os judeus, eles não entenderam a lei e tomaram a lei pela lei, não passaram de legalistas. E não apenas os judeus, todos aqueles que pensam alcançar a vida eterna apenas por práticas religiosas legalistas, eles, infelizmente, eles continuam reduzidos à servidão debaixo de rudimentos do mundo, de rudimentos de homens que não podem necessariamente salvar a ninguém. Então é isso que Paulo está colocando, que nesse período antes da iluminação, antes de serem alcançados pela graça, esses irmãos, eles eram como meninos, ou seja, infantis, imaturos, não eram independentes, podemos dizer assim, não eram livres, eram reduzidos à servidão debaixo de práticas legalistas, tentando, vamos dizer assim, de uma certa forma agradar a Deus apenas por meio de recursos de práticas humanas, o que não era possível. Então essa é a ideia aqui de estar debaixo dos primeiros rudimentos. Mas aí o verso 4, ele vai agora contrastar com aquilo que é dito no verso 3. Ele vai usar aqui uma conjunção adversativa, fazendo oposição àquilo que ele disse no verso 3. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui a ideia da plenitude dos tempos, esse é um termo central na Bíblia, central, aqui, principalmente aqui no Novo Testamento, em relação à encarnação de Cristo e ao ministério de Cristo. A plenitude dos tempos, dentro da Bíblia, fala exatamente dos tempos messiânicos, dos tempos escatológicos, ou seja, lá no passado, os profetas já apontavam, como o profeta Isaías, sobre um menino que haveria de nascer, sobre um rei que haveria de reinar eternamente sobre a casa de Davi. E essas profecias, elas começam a se cumprir exatamente no nascimento de Jesus. Então, aqui é a plenitude é quando a ideia de pleno é quando tudo chega ao ponto, podemos dizer assim. Então, plenitude dos tempos fala exatamente sobre o momento ideal, o momento certo, quando as profecias referentes a Jesus, ao Deus que se encarnaria, elas começariam a se cumprir. Então a plenitude dos tempos aqui fala exatamente desse tempo messiânico, desse tempo escatológico,
que dá início com o nascimento de Jesus. Ali Jesus começa a implantar um reino espiritual no coração dos homens. Esse reino continua sendo implantado até nos dias de hoje, e ao seu aspecto futuro, vamos dizer assim, político, humano, ou físico, melhor dizendo, que se dará quando Cristo haverá de reinar sobre Israel por 1000 anos, e quando houver a consumação de todas as coisas e houver um novo céu, uma nova terra, sobre os quais reinará a justiça, porque o próprio Cristo, o próprio Deus, a própria Trindade será o governante desse novo céus e dessa nova terra. Mas aqui o texto, voltando ao verso 4, diz então: mas indo à plenitude dos tempos, que é exatamente esses tempos messiânicos, esses tempos escatológicos. Qual a ideia também que nós podemos tirar aqui de plenitude dos tempos? Se estamos falando de plenitude dos tempos, e pleno fala de um ponto ideal, do momento ideal que algo acontece, a plenitude dos tempos, dentro do estudo escatológico, houve pelo menos 3 fatores que, dentro do propósito de Deus, contribuíram para a plenitude dos tempos, para que Jesus viesse ao mundo. E 3 povos, eles foram fundamentais para esse contexto da plenitude dos tempos. O primeiro povo nós temos são os judeus, o segundo nós temos aí os gregos, e o terceiro nós temos os romanos. Quais contribuições esses povos deram para a plenitude dos tempos, para que houvesse um tempo propício para que Jesus viesse, nascesse, pudesse aqui desenvolver o seu ministério, morrer e ressuscitar? Dos judeus, nós temos exatamente o cenário religioso, a religião judaica e tudo aquilo que estava em torno da religião judaica, a própria lei, tudo as leis morais, os 10 mandamentos, tudo aquilo que havia de ensinamento, já era uma preparação para um futuro, a futura vinda de Jesus, para a plenitude dos tempos. Então nós havíamos todos os ensinamentos que apontavam para o Messias que havia de vir, para o Deus que haveria de se encarnar. Então tudo isso já foi construído a longas eras através do povo judeu. Então da religião judaica nós temos já essa preparação para esse tempo, como também nós temos todo esse ensinamento, e do povo judeu, da nação de Israel, dos judeus, que nós temos então, que nasce a semente. Então os judeus, o povo judeu, além de trazer ao mundo o conhecimento, as profecias que apontavam para a vinda do Messias, é do judeu que procede o Messias. Então a contribuição judaica, ela vai desde os ensinamentos sobre o Messias, como também da própria tribo de Judá, da própria nação de Israel, de onde vem o Messias. Então essa é a contribuição judaica, a lei, os ensinamentos e o próprio Messias, que é da descendência de Judá, que é da nação de Israel. Essa é a contribuição do povo judeu para a plenitude dos tempos. A contribuição dos gregos, e aí vai se dar exatamente através da língua, do conhecimento. Sabemos que o período aqui grego, das grandes conquistas gregas, foi um período que trouxe um avanço do conhecimento em uma língua, que era o grego, que se tornou uma língua, podemos dizer assim, universal, uma língua que todo o vasto domínio grego, essa língua foi levada
temos aí o conhecimento, a filosofia, o conhecimento expandido. Temos no grego a sistematização do pensamento filosófico, do conhecimento, e esse conhecimento grego e toda essa cultura grega, a língua grega especificamente falando, ela vai servir exatamente para a expansão, para um momento fértil, para que a missão de Cristo, a obra de Cristo, o evangelho de Cristo, ele pudesse alcançar o mundo de então. Então, do grego nós temos exatamente, mais especificamente falando, a língua, é a contribuição para a plenitude dos tempos. E dos romanos nós vamos ter exatamente a questão, por exemplo, da segurança, a Pax Romana, que era a segurança nas estradas, a questão do vasto Império Romano, que foi o mais longo da história e o mais vasto em termos de território, essa questão da segurança nas estradas que eram abertas e por onde passavam, no caso, o exército romano. Então havia segurança para aqueles que viajavam. Havia também a questão da própria informação, uma vez que estradas e portos foram abertos pelos romanos dentro das suas conquistas. Isso facilitava fazia com que a comunicação ela se tornasse mais fácil. A comunicação, a questão das viagens mais seguras, as estradas mais seguras. Então houve todo um investimento de estrutura, podemos dizer a nível mundial, que fez com que a comunicação ela se tornasse algo mais viável e também a segurança fosse algo mais fosse algo real, e isso, é claro, facilitou a propagação do evangelho. Só que nós temos aqui, voltando um pouco em relação à cultura grega, o que nós temos é que o Império Romano ele suplantou, no caso, o Império Grego, podemos dizer assim, porém os romanos venceram os gregos no sentido político, militar, mas só que os romanos eles foram vencidos através da língua. Ou seja, eles subjugaram, no caso, os povos, as conquistas gregas, porém foram subjugados pela língua grega, que era uma língua internacional, era a língua do comércio, era a língua da cultura, do conhecimento. Então, o que acontecia? Durante o longo período do Império Romano, e aqui especificamente falando do momento quando Jesus nasce, o grego é a língua mais falada. O grego é a língua que domina, o latim, apesar de ser a língua oficial do Império Romano, mas não era a língua do comércio, não era a língua, vamos dizer assim, internacional, a língua do mundo de então. A língua era exatamente o grego, que era a língua do comércio, a língua do povão, etc. Então, nesse aspecto aí é que nós dizemos, então, que os gregos conquistaram os romanos por meio da língua. E juntando a contribuição do povo de Israel, a contribuição dos judeus, que foi as profecias, o nascimento do menino, Jesus, juntando com o ambiente propício de paz, de segurança, da comunicação do Império Romano, faltava exatamente o quê? Uma língua que fosse universal. E essa língua foi exatamente o grego. Daí a contribuição dos gregos para a plenitude dos tempos. Então esses três povos, os judeus, os gregos, os romanos, eles foram fundamentais para que, de fato, Jesus ele pudesse se manifestar na plenitude dos tempos. Então, a plenitude dos tempos nós temos que entender como um tempo messiânico, um tempo escatológico e um tempo no qual o cenário possível, necessário para que Cristo viesse, para que o Evangelho pudesse expandir, ele já estava todo montado.
judeus dando as profecias, dando o descendente, o Messias, os gregos, uma língua universal, e os romanos, a garantia da paz, da movimentação, a questão do comércio, a questão da comunicação, e tudo isso era necessário para que o evangelho ele não se tornasse algo estrito apenas a Jerusalém. E aí entra a questão do grego para fazer com que o evangelho ele fosse transmitido numa linguagem que era uma linguagem universal. O evangelho não ficasse restrito ali àquele povo de fala hebraica, mas que ele pudesse atingir o mundo gentil, que era exatamente o mundo de fala grega, que era a linguagem, como falei, das relações, podemos dizer assim, internacionais. Então daí essa conjunção ou junção de fatores que propiciaram a plenitude dos tempos. Eu espero que eu tenha conseguido explicar, talvez tenha sido muito redundante em algumas coisas, mas era para deixar bem claro que a ideia aqui de plenitude dos tempos envolve todo esse cenário, esses três povos, judeus, gregos e romanos. Então, voltando ao verso 4, diz: mas vindo a plenitude dos tempos, esse tempo certo, o que é que aconteceu? Deus enviou seu filho, aí sim, Jesus é enviado, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso aqui é muito interessante. Quando diz que Jesus é nascido de mulher, isso já é claro. Quando fala nascido sob a lei, fala exatamente que Jesus ele nasceu e foi criado conforme a lei judaica. Então Jesus ele nasceu sob a lei, ele foi criado como um judeu. Foi criado como judeu, porém toda a lei judaica, tudo aquilo que os mandamentos, tudo aquilo que os judeus eles haviam recebido, tudo aquilo apontava para Jesus. Apesar de Jesus ser criado como judeu, debaixo da lei judaica, mas Jesus era o cumprimento de toda a lei. Ou seja, toda a lei estava se cumprindo em Jesus, mas os judeus, infelizmente, a maioria não entenderam o propósito do nascimento de Jesus. Então Jesus ele é nascido sob a lei e ele vem para remir os que estavam debaixo da lei, porque nele havia se cumprido a lei. Ele veio para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, a fim de que todos fossem adotados na família de Deus, tanto judeus que haviam afastado de Jesus, apesar de ser a nação eleita, mas em Adão todos pecaram. Surge aí a nação de Israel, com a qual Deus faz um pacto, através ali de Abraão, mas todos precisavam, de fato, voltar-se para Deus através de Cristo Jesus. O povo escolhido eram os judeus, porém eles rejeitaram a Jesus. E aí eles rejeitando, a Bíblia diz que Deus então estabelece a igreja, que é composta dos dois povos, de judeus e gentios. Ou seja, não há mais nenhuma separação entre dois povos que havia dentro desse contexto. O mundo era dividido dentro da ótica judaica, o mundo era dividido dentro da ótica bíblica, o mundo era dividido entre judeus e gentios. E a igreja é exatamente a junção desses dois povos em Cristo Jesus. Então, em Cristo não há mais judeus, não há mais gentios, mas apenas a sua igreja. Então, foi para isso que Cristo veio, exatamente para poder dar-nos a adoção de filhos. Verso 6. E por que sois filhos, aí já falando daqueles que foram alcançados pela graça de Cristo, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba, que clama Pai. Ou seja, todos aqueles que se tornaram filhos de Deus, que foram regenerados por Cristo, a garantia de que nos tornamos filhos de Deus é exatamente porque o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, ele passou a habitar dentro dos filhos de Deus. Então, o penhor da nossa redenção, a garantia de que nós
temos essa filiação com Deus, de que nós somos adotados na família de Deus, é exatamente recebermos o Espírito de Deus na nossa vida. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus ou o Espírito Santo. Então o que o texto está dizendo é que uma vez que fomos adotados como filho de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo, que dentro de nós clama Abba, ou seja, clama Pai. Então nós passamos a pertencer à família de Deus, passamos a ser chamados de filho de Deus, uma vez que Cristo, ao se fazer homem, é o Deus que se fez homem, era o Filho de Deus, e em Cristo Jesus nós somos adotados também na família de Deus. Então aqui, através de Cristo Jesus, o seu Espírito é derramado em nossos corações, e dentro de nós esse Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus, e ele clama exatamente Abba, que quer dizer Pai. Nós podemos chamar Deus de Pai. Agora é interessante observar que só são filhos de Deus aqueles que possuem o Espírito de Deus. Não é a religião que te dá a condição de ser chamado filho de Deus. Você se tornar um religioso, seja de qual for a religião, inclusive a religião evangélica. Isso não te dá nenhuma garantia de você se tornar filho de Deus. Só nos tornamos filhos de Deus quando Cristo é gerado em nós por intermédio do Espírito Santo. Quando fomos alcançados pela graça, alcançados por Cristo, e o seu Espírito, que é aquele que veio, que é o Consolador, aquele que veio dar continuidade à sua obra aqui na terra, ele passa a habitar dentro de nós, aí sim. Esse Espírito nos leva a comunicar com o Espírito de Cristo, com o Espírito de Deus, que de fato nós somos filhos de Deus. E aí o verso 7 fecha dizendo, assim que já não és mais servo, ou seja, nós não somos mais servos. Servo de quê? Dos rudimentos, servos da lei, servos de práticas legalistas. E não somos mais servos, e é interessante que o próprio Jesus, ele diz que não nos chamava mais de servos, mas sim de amigos, de irmãos. Então aqui o texto diz, então assim que já não sois mais servos, mas filhos. Então não somos apenas servos, nós somos filhos de Deus. Isso é tão importante porque existem pessoas religiosas, inclusive evangélicas, que elas acham o suficiente serem servas de Deus. Não, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Sim, todos os seres são servos de Deus, todos os seres vivos, animais, a natureza como um todo, o próprio Satanás, ele é um servo de Deus. Ele não faz nada mais, nada menos do que aquilo que Deus lhe permite fazer. E ele presta e prestará um grande serviço para Deus, dentro daquilo que Deus estabeleceu para ele servir. Mas é necessário que nós tenhamos consciência que ser apenas servo de Deus não é o suficiente. Deus, de fato, ele tem compromisso, ele tem promessas para aqueles que são seus filhos, aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus. Porque o homem, de uma maneira geral, enquanto servo, enquanto criatura e a toda a natureza, ela foi contaminada, está debaixo do pecado, e a Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos, afastados, mortos em relação a Deus. E só através de Cristo Jesus é que o homem pode voltar a ter relação com Deus, que ele pode ser adotado na família de Deus, já que no seu estado originário, enquanto filho criado por Deus, todos esses morreram, todos esses pecaram. Agora, só através de Cristo é que o homem pode ser adotado na família de Deus. Então, é necessário que nós tenhamos cuidado para não vivermos com a mente apenas de servo. Somos servos de Deus? Sim, somos servos, porque o filho, todos os filhos são servos também de Deus. Nós servimos ao nosso Pai. Mas nós não somos apenas servos, ou nós não somos meros servos. Ou, dizendo mais, não somos servos.
Nós prestamos o serviço para Deus, mas de fato nós somos filhos de Deus. Por enquanto, nós estamos nessa esfera material de serviço ao reino de Deus, iremos continuar servindo a Deus, mas é necessário que já aqui nessa terra nós sirvamos não como um servo, como um escravo, como alguém que tem um senhor e que ele faz aquele serviço que ele é obrigado. É necessário que nós nos tornemos filhos de Deus, e é assim como um filho, em termos humanos, ele ajuda o pai, ele faz um serviço para o pai, ele ajuda numa tarefa de casa, etc, etc, para o sustento da própria casa, mas ele não faz isso como empregado, ele serve ao pai, mas como filho, ele é herdeiro do pai. Até nessa posição, é esse aspecto da vida, da relação com Deus. Nós servimos a Deus, sim, mas nós somos filhos de Deus. Somos herdeiros com Cristo, somos co-herdeiros de Cristo. Esse é o grande milagre da redenção. Então você deve ter essa consciência de que você tem que certificar se você já se tornou filho de Deus, ou se você é apenas um servo da religião, um servo de rudimentos humanos, um servo da legalidade da lei, mas que ainda não experimentou o novo nascimento que te torna filho de Deus, te tira da posição de servo e te torna um filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A introdução da lição, vamos para o comentário da lição. A introdução da lição nos apresenta: as Escrituras revelam que haverá um futuro. As Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. Então a Bíblia fala de um reino, eu não gosto dessa expressão literal, a Bíblia fala de um reino físico, aqui dentro da esfera física, mas no momento o que nós temos aqui é que o reino ele é espiritual. No momento o reino ele é espiritual, haverá a sua forma material, a sua forma física lá no milênio, durante 1000 anos, e então haverá um novo céus e uma nova terra. Então o reino de Deus, quando fala em relação ao reino espiritual, diz: o reino de Deus está entre vós, que era o próprio Jesus entre os homens. Nessa lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Então, esse contraste daqueles que vivem sob a égide do reino de Deus e aqueles que vivem sobre o domínio do reino deste mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico da lição: o reino de Deus no mundo. Primeiro subtópico: a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Esse evento se deu pela concepção de nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que o Evangelho ratifica que ele é o Filho do Altíssimo. O Evangelho deixar bem claro que Maria se achou grávida do Espírito Santo, e aquele que nasceria dela seria chamado Filho do Altíssimo, que é a ideia da encarnação de Cristo do mundo de Deus no mundo dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, esse evento se deu pela concepção de nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que o Evangelho ratifica: e ele será filho do Altíssimo, ele é filho do Altíssimo, e que, João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou
da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Interessante. Jesus se tornou homem para expiar os pecados do homem. Ele foi fiel a Deus em tudo, enquanto o homem foi obediente a Deus e ele conquistou a nossa redenção. Subtópico 2. A mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mateus 4, verso 17. Aqui falando sobre a mensagem do reino, a mensagem central do reino de Deus, a mensagem central que Cristo, que os apóstolos pregaram e que a igreja deve pregar, é a mensagem do arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é o reconhecimento de que o homem é um pecador e que ele precisa de um Salvador. E a ideia do arrepender é o homem reconhecer que ele pecou e que ele precisa voltar-se para o Criador. Essa é a ideia da conversão, da meia volta. Então aqui o arrependimento é a mensagem de Cristo. A mensagem do reino é a mensagem do arrependimento. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só é possível arrepender, em primeiro momento, aquele que se reconhece pecador. Quem não se reconhece pecador, ele acha que não tem do que se arrepender. Se ele não é convencido de que é um pecador, ele vai se arrepender de quê? E a mensagem do arrependimento é a mensagem de Deus para toda a humanidade, desde Adão, com o poder retroativo da morte de Cristo, até o fim deste mundo. A mensagem de salvação é essa, é a mensagem do arrependimento, que o homem precisa arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus por intermédio de Cristo Jesus. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa o quê? Mudança de mente. Então, o que é arrepender? Mudar de mente. Nós somos contaminados pelo pecado, nós temos que mudar a nossa mente. Ou seja, reconhecer que não prestamos, que não servimos a Deus e mudar de atitude. Essa é a ideia do arrependimento, é mudar de mente, a metanoia. Mudança de mente que abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Então, todo homem arrependido, ele reconhece que ele está afastado de Deus, que ele precisa de um Salvador, que é Cristo Jesus, que ele não tem como voltar para Deus por conta própria. Daí ele se arrepender, voltar-se para Cristo, para que por intermédio de Cristo ele possa voltar a ter contato com Deus novamente. Essa é a ideia do arrependimento, é voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Então, alguém arrependido, que não tem uma atitude espiritual, uma nova atitude espiritual, moral, que não tem uma nova conduta, essa pessoa ela nunca passou pelo arrependimento, que inclusive é uma obra do Espírito Santo na vida do homem. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Por conseguinte, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Mensagem essa, mensagem do arrependimento. Você que frequenta alguma igreja ou está frequentando algum grupo religioso, que você não é confrontado no seu pecado, que não prega a necessidade de você diariamente se arrepender dos teus pecados, esse não é o evangelho que Cristo deixou. O evangelho de Cristo é o evangelho do arrependimento. Virar crente, tornar religioso sem mudança de vida, isso pode te tornar qualquer coisa, menos filho de Deus. Só se tornam filho de Deus aqueles que experimentaram o verdadeiro arrependimento, que se voltaram para Cristo e que vivenciaram o novo nascimento. Louvado seja o nome de Jesus. Uma vez arrependidos, nós vamos passar então
a pertencer, arrependidos e alcançados por Cristo, nós vamos passar a pertencer ao reino de Deus, uma vez quando nós fomos alcançados pela mensagem do reino. Só que esse reino, ele tem valores. Sabemos que o mundo aqui, o reino dos homens, tem os seus valores, as suas regras, as suas normas de conduta, aquilo que é apreciado, aquilo que é estabelecido como norma a cumprir. O reino de Deus não é diferente. O reino de Deus existem os valores, os princípios do reino de Deus. Então, os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino de Deus, onde destacam-se, aí vai aqui trazer alguns destaques dos valores da ética do reino de Deus. Eu sugiro a você, que tem Bíblia, que você leia Mateus, o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Ali está as mensagens que Jesus pregou ali no monte, conhecido como o Sermão do Monte ou da Montanha, mas é de fato um monte. E ali está basicamente toda a ética cristã, toda a ética do reino de Deus pregada pelo próprio Jesus. Então, se você quer conhecer quais são, em que consiste a ética, em que consiste a teologia de Cristo, você precisa estudar o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então aqui vai trazer aqui algumas amostras da ética, dos valores, dos princípios do reino de Deus. É claro que ali são amostras, não estão todos, mas estão os fundamentos. Então no Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se, que é destacado como um valor do reino de Deus, o controle da ira. Ali é ensinado em Mateus capítulo 5, verso 1 e 22, em relação aos mansos, a mansidão, o controle da ira. Então é uma característica de um candidato ou de alguém que pertence ao reino de Deus. Uma outra característica é a fuga da imoralidade sexual. É uma característica do que pertence ao reino de Deus. Uma outra característica, o casamento indissolúvel. O casamento é algo divino. O casamento é único. Deus, ele fez o homem para unir-se à sua mulher. Os dois tornaram uma só carne. E a banalização do casamento é exatamente um projeto de Satanás. Da pessoa, ele casa, descasa, ao invés de investir no seu casamento para consertar o que precisa ser consertável, ele prefere trocar de mulher ou trocar de marido. Não. Na ética do reino de Deus, o casamento ele é indissolúvel. Também, um outro valor do reino de Deus, a honestidade no falar. Falar, o sim é sim, o não é não. Então faz parte da ética do reino de Deus. A honestidade no falar. Também, não revidar as ofensas, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Faz parte da ética do reino de Deus, amar os inimigos. A ideia também de dar esmola, de ajudar o outro, faz parte da ética. A oração faz parte da ética, o jejum, a partir de um coração sincero e não apenas mero legalismo. Não julgar o outro, faz parte da ética. O alertar sobre os dois caminhos, o alerta sobre o caminho o estreito, o apertado, o caminho da perdição e da salvação, faz parte da ética do reino de Deus. E o homem ele tem que ser confrontado, ele tem que apresentar, devemos apresentar ao homem que existe dois caminhos, o céu e o inferno. São valores do reino de Deus. A advertência contra os falsos profetas faz parte
dos valores do reino de Deus, combater os falsos profetas, está aí já em Mateus 7. A exortação para a prática desses valores, que está lá também dentro do Evangelho. Então, nesse sentido, o sermão nos chama, aí desde o capítulo 5 ao 7, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo, ou seja, Cristo em nós nos tornando perfeito. Nos convida a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Então, devemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. Então, o dia a dia do crente deve ser ao lado de Cristo. Segundo tópico, as bênçãos de uma vida no reino de Deus. Primeiro subtópico, remissão dos pecados. É a primeira grande bênção que nós alcançamos, é o perdão e a remissão dos nossos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto de gregos, era limitada, legalista e supersticiosa, como é de todo religioso. Essa é a visão de todos aqueles que não tiveram encontro com Cristo. É uma visão limitada, legalista, supersticiosa, que julga que pelos próprios méritos ele pode agradar a Deus. Então essa é a visão limitada. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Fomos libertos através de Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Assim, como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, através da remissão dos nossos pecados, passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, participantes da família de Deus. Segundo subtópico, uma outra bênção do reino. Adotados e herdeiros de Cristo. Noutro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora não somos mais inimigos de Deus. Somos o quê? Filhos reconciliados em Cristo. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome, uma nova imagem, a imagem de Cristo. Como resultado de nossa adoção, agora como filhos, somos também herdeiros por Cristo. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão e a vida eterna. Ao ser aceitos, somos transformados em filhos para o louvor da sua glória. Efésios 1, verso de número 6. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. A nossa glória é Cristo. É Cristo em nós, é a glória que nós temos. Toda a glória é exclusivamente tributada a Deus por intermédio da obra de Cristo. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Portanto, como bênçãos do reino de Deus, nós temos a remissão dos pecados e a adoção de filhos, e passamos a ser herdeiros de Cristo e co-herdeiros com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E o último tópico, os males de uma vida no mundo. Falamos do reino de Deus e os males de uma vida no mundo. Primeiro subtópico, qual é o primeiro mal aqui colocado de uma vida no reino do mundo? A escravidão do pecado. Aquele que vive no mundo afastado de Deus, ele é escravo do pecado. A Bíblia diz que de quem o homem é vencido, ele se torna escravo. Se você é vencido, é guiado pelo pecado, você é escravo do pecado, escravo da prostituição, dos vícios, da embriaguez, da homossexualidade, da fornicação, do adultério,
das drogas, daquilo que você for vencido, você se torna servo. Se você deixar-se vencido pelo Espírito de Deus, você se torna servo de Deus e muito mais, filho de Deus. Portanto, os males de uma vida no mundo, a escravidão do pecado é o primeiro subtópico. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. Se é Deus que te controla, você é servo de Deus. Se é o pecado que te controla, você é servo do pecado e, consequentemente, está afastado de Deus. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que controla, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Só através de Jesus Cristo você pode vivenciar a palavra de Deus. Só através de Jesus, não por conta própria. Isso é uma verdade inquestionável. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiça, glutonaria, ao álcool, à nicotina e demais vícios. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação. Por quê? Porque é um escravo do pecado. Essa é a condição de quem vive preso aos males desse mundo. Um outro mal desse mundo: filhos da ira e condenação eterna. Aqueles que estão no pecado são filhos da ira de Deus. São alvos da ira de Deus que foi derramada sobre todo o pecado. E quando você encontra com Cristo, em Cristo a ira de Deus se consumou. Então não há mais nenhuma condenação para você, só e somente se você estiver em Cristo Jesus. Então aqueles que estão em Cristo, eles não são mais alvos da ira de Deus, porque a ira de Deus foi derramada em Cristo para que nós pudéssemos escapar da ira de Deus. Mas só tem esse privilégio, essa oportunidade de se livrar da ira e da condenação eterna aqueles que foram alcançados por Cristo. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado. As inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, o homem que vive no pecado, ele é alvo da ira de Deus. Ele vai colher exatamente o que ele está plantando. Se ele colhe o mal, ele vai plantar o mal. Aí, na sequência, o comentarista nos apresenta: por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado. Aquele que não crê no unigênito Filho de Deus já está condenado. Quem não entrega a sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, verso 18. Assim, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada em Cristo. Então, a incredulidade é exatamente o clímax da rebeldia do homem contra Deus, que rejeita a salvação eterna. Assim sendo, somos exortados: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, aquele que permanecer debaixo da direção divina, aquele no qual Cristo permanece habitando, aquele cujo espírito está sendo habitado pelo Espírito de Deus, cuja alma está sendo transformada pelo Espírito de Deus, cujas atitudes estão sendo alinhadas pela vontade de Deus, esses receberão vida e vida com abundância. Conclusão: os judeus aguardavam um reino literal, material, para libertá-los da opressão política, social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isso não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé,
no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela Igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. O mundo jaz no maligno, e a nossa missão enquanto igreja é pregar o evangelho do arrependimento, para que, de fato, o mundo de Deus, como nos diz o título da lição, possa fazer parte do mundo dos homens. Ou seja, que o Deus que se encarnou, morreu e ressuscitou, e que enviou o seu Espírito, ele possa fazer parte do mundo que somos nós, nosso homem interior, para que nós possamos voltar para Deus e sermos novamente adotados, sermos novamente participantes da natureza divina. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam durante esse trimestre, essas 13 lições. Na próxima semana nós já estaremos com uma nova lição, tratando de novos temas no último trimestre desse ano de 2023. Que Deus os abençoe. Um abraço, graça e paz a todos.